Olá, meu nome é Flávio Furlan e esse é mais um vídeo do ABAP 101. E hoje eu vou continuar minha resenha do treinamento da OpenSAP, programando para SAP HANA. Hoje eu vou falar sobre a semana 2 e a semana 3. Começando aqui na semana 2, na unidade 1, eles fizeram uma introdução do que seria dito durante essa semana, criação de data model, calculation views ou views calculadas, SQL Script Advanced e Cross-Contain Access. Então aqui na unidade 2 eles falaram bastante sobre criação de data model. Uma coisa interessante que eu vi aqui, que antes do SPS 06, somente o DBA podia criar data model. Isso pareceu bem estranho. A gente é do mundo SAP, a gente já está acostumado a criar elementos do dicionário, elementos de modelos de dados por nós mesmos. Mas aí agora aqui no SPS 11, a partir do SPS 11, eles permitem que seja criado pelo desenvolvedor. Então, o data model nada mais é do que, vamos dizer assim, fontes de dados, tá? Vamos dizer assim que o data model, de uma maneira mais grosseira, seria onde os dados estão guardados dentro do HANA, ou tabelas, né? Então, quando eu tenho no data model, eu posso criar tipos definidos pelo usuário, tá? Que podem ser reutilizados em vários lugares. No data model, eu também tenho entidades e associações nas entidades onde efetivamente os dados são guardados. As views é uma maneira de eu organizar esses dados, então as views não são tabelas em si, é o mesmo conceito de view que a gente já tem em ABAP, ou seja, você tem uma visualização de dados que estão espalhados em várias tabelas, tá? Eu posso fazer programando, né, como está mostrado aqui, ou fazer de maneira visual. Também posso criar índices no nível de coluna, tá? Ele também pode criar associações entre duas entidades e a parte de extensibilidade ou uma maneira que eu tenho de adicionar elementos nos meus artefatos sem alterá-los, tá? O mesmo princípio, por exemplo, de um append structure, de userEst, etc. Na unidade 3 foi falado sobre views calculadas, mostrou-se aqui a ferramenta de migração. Ele trabalhou bastante no sistema, tá? Então ele mostrou bastante a capacidade de se migrar os elementos de banco de dados das versões antigas para os novos. Isso daí é muito interessante para quem já tem o sistema instalado, já tem algum sistema, algum projeto já rodando, é muito fácil de migrar para os novos elementos de banco de dados. Ele mostrou, então, como disse, no sistema, né? Ele ficou muito pouco aqui dentro dos slides. E ele também mostrou a capacidade de acessar dados em um banco de dados, por exemplo, de dentro do RP. Então essa foi a semana 3. Então aqui no SQL Script, na unidade 4, ele falou sobre as características da linguagem. Então o SQL Script é uma linguagem da SAP, baseada no standard do SQL. Ele é uma linguagem usada para Store Procedures e User Defined Functions, ou funções definidas pelo usuário dentro do SAP HANA. Ele tem parte declarativa, SQL declarativa, e imperativa, ou seja, eu posso fazer controle de fluxo de programa dentro dessas Store Procedures, tá? Então ela é bastante utilizada para processamento em massa de dados e cenários OLTP. Então é uma ferramenta bem poderosa dentro do SAP HANA. Então ele comentou aqui sobre as diversas características. As procedures, ele mostrou um exemplo. Na verdade, a procedures é um negócio bem interessante. Eu nunca tinha tido nenhum contato com Store Procedures. Eu venho sempre do mundo ABAP e eu sempre dizia para os meus alunos que quando você fosse começar a programar para ABAP, uma coisa que você podia esquecer era sobre Store Procedures. Eu não tinha Store Procedures em ABAP, mas com HANA isso daí mudou. Então agora eu estou tendo contato com as famigeradas Store Procedures, que elas são escritas em SQL Script, no caso aqui do programação para HANA. User Defined Functions são funções definidas para o usuário para fazer determinadas atividades.
Uma coisa interessante é que elas são funções, elas são read-only, ou seja, elas não alteram dados nenhum. Então o famoso side effect não existe aqui, ou seja, eu posso executar uma função que ela simplesmente recebe os valores, trabalha, faz alguma coisa, alguma lógica dentro dela e retorna um valor. Ela não altera o banco de dados, ela não altera o estado de nenhuma das entidades do banco de dados. Blocos anônimos, uma coisa bem interessante que eles fizeram. Então, por exemplo, imagina o seguinte cenário, você tem uma store procedure mais complicada e em um determinado trecho você quer testar se a sua lógica está funcionando ou não. Você vai lá e cria um bloco anônimo, simplesmente para fazer a execução, ver o resultado, debugar, fazer tudo aquilo que você precisa, e aí você tira desse bloco anônimo e coloca numa store procedure. Legal? Então é uma maneira de você fazer um test drive antes de você efetivamente colocar aquela lógica numa store procedure. Na unidade 5 foi falado sobre aspectos avançados do SQL Script. Os cursores é uma maneira que o SQL Script tem de permitir que os desenvolvedores trabalhem linha a linha de uma tabela de banco de dados. Isso é interessante quando você tem uma quantidade muito grande de dados. Então o que você faz? Você não traz isso daí para a memória, a famosa história de performance que a gente já conhece em ABAP. Você consegue fazer o processamento linha a linha. Então eu tenho aqui no SQL Script também a possibilidade de criar arrays, onde eu tenho a organização como se fosse uma matriz, tá? Então eu consigo trabalhar acessando, criando os dados, passando, por exemplo, qual é o título da minha coluna, da minha array, e esses números aqui, o 1, 2 e o 3, 1, 2 e o 3 são as minhas linhas. Então o que eu consigo fazer? Eu consigo acessar esses dados conforme a seguinte sintaxe, table, ponto, nome da coluna, e entre o colchetes, o index. É legal? Uma notação bem já conhecida de outras linguagens e agora também aqui disponível no SQL Script. Eles também mostraram sobre transações autônomas, tá? Que eu consigo fazer pequenos blocos autônomos, onde eu consigo, ele está fora do meu processamento transacional, então eu consigo fazer um commit e rollback só desse trecho aqui, bem interessante também. Eles também comentaram sobre uma série de outros itens aqui, da parte mais avançada, então eu não vou passar por cada um deles para não ficar muito extenso, mas tem uma série de coisinhas interessantes que eles adicionaram nessa nova versão aqui. Eles passaram bem rapidinho nesses pontos, tá? Então eles não entraram em detalhes em nenhum deles, não mostraram, por exemplo, no sistema, eles não se tiveram muito tempo em cada um desses pontos, tá? Na unidade 6, eles falaram sobre Cross-Container Access. Nas palavras do Thomas Young, é um dos assuntos mais complicados aqui dentro do SAP HANA. Mas basicamente o que é? É eu fazer acesso entre cross-containers. Ou, em outras palavras, eu conseguir acessar de dentro do SAP HANA dados de fora do meu sistema, por exemplo, do ERP. Então, ele ficou um tempinho aqui falando sobre como é conceitualmente, né? Então, por exemplo, eu tenho containers, a configuração dos containers externos, e aí como que eu utilizo esses containers dentro do sistema. Então, olha lá, eu não tenho, ele começa com 0 privilégios, de acordo com o que eu entendi, e aí você vai adicionando os privilégios para acessar os dados de maneira externa. Legal? Então, ele mostrou aqui no sistema como isso é feito. Então, foi bem uma demonstração de como fazer o acesso externo. E com isso, fechamos a semana 2. Agora eu vou para a semana 3, a unidade 1, onde, conforme a tradição, eles fizeram uma introdução do que seria essa semana. Eles falaram bastante sobre o Access.js, Access OData. Finalmente ficou mais claro o que é o Application Router. Falando sobre o SAP UI5 como um microserviço e um pouco sobre Java. Esse desenho eles passaram em praticamente todas as unidades, na verdade, todas as unidades. E é um desenho que é a chave, né, da arquitetura do SAP HANA XSA. Então, esse desenho aqui precisa estar bem na cabeça, se você planeja estar trabalhando com desenvolvimento nativo SAP HANA.
E não é um desenho tão difícil, depois de um tempo que você, conforme vai estudando, esse desenho aqui, na verdade, acaba ficando bem natural para você. Tá? Falou também sobre a escolha do JavaScript. Então, durante a semana, basicamente, falou bastante sobre JavaScript, não sobre a linguagem em si, mas mostrando o uso dela dentro do HANA. O JavaScript é uma linguagem agora, vamos dizer assim, que está tomando bastante importância dentro do mundo SAP. Eles escolheram pelo fato dela ter uma lógica procedural bem leve, ela é aberta, ela é amplamente usada e tem muito conhecimento já aí, e muita gente conhece. Então, basicamente, foi escolhido pela sua popularidade e por ela já provar ser utilizada em vários cenários que são importantes e críticos. Então, a unidade 2 começou com o segundo vídeo sobre Access.js, o vídeo onde o Thomas Young fala bastante, é o vídeo mais longo até agora, foram 35 minutos de vídeo, onde ele fala na metade da apresentação e depois ele vai para outra, vai para o sistema. O assunto é bem longo mesmo, então não tem como fazer essa parte aqui da apresentação curta. Mais uma vez eles mostraram o desenho da arquitetura para falar onde que está o Access.js, legal, aqui dentro de um dos containers. Mais uma vez eles falaram sobre o JavaScript ser usado, por que o JavaScript foi escolhido. Mais uma vez, olha lá, porque é uma linguagem dinâmica, ele é a linguagem da internet, né? Falar muitas vezes conhecido como a linguagem da internet. Mas o que chamou bastante atenção, de acordo com eles, já é utilizado bastante por muitas pessoas, por exemplo, para programação no lado do cliente. E que graças ao Node.js mostrou ser muito capaz de fazer também programação do lado do servidor. Então isso daí chamou bastante a atenção da SAP e isso daí pesou bastante na escolha do JavaScript como linguagem. Ele também comentou sobre o Node.js, mas ele falou que não vai entrar em detalhes porque vai ter uma semana inteirinha sobre Node.js. Mas o que chama a atenção do Node.js é que ele tem essa parte assíncrona, ou seja, ele tem uma programação, né, não bloqueante, e ela é bastante aberta, com bastante módulos, né, já aí no mercado. Então ele até citou o exemplo de quando você tem uma planilha Excel, ao invés de você ir lá e programar, ao invés da SAP prover esse módulo, você pode muito bem ir lá fora, né, ir no mercado, no GitHub ou em qualquer lugar, você baixar esses módulos que já manipulam já o Excel. Access.js é a parte server-side do JavaScript. Então, se você olhar lá no desenho, ele está aqui lado a lado, ó, com o Node.js, tá? Então, basicamente, quando que eu uso um, quando que eu uso o outro, de acordo com o que eles falaram, se você tem alguma coisa muito mais leve, você não precisa de toda a complicação, de toda, vamos dizer assim, a robustez de um módulo Node.js, você pode utilizar o Access.js, que ele é mais leve, tá? Ele tem retrocompatibilidade, ele tem uma linguagem mais simples, tá? Então, isso daqui é para casos mais simples, porque você acha que o Node.js é muito parrudo para resolver esse problema. Basicamente, pelo que eu pude entender, o Access.js seria o ABAP do SAP HANA, vamos dizer assim. É onde efetivamente foi uma parte criada para o SAP HANA. Ele é baseado no JavaScript, mas ele tem aí algumas APIs específicas da SAP. Então ele falou bastante coisas sobre o JavaScript do lado do servidor. Falou bastante sobre o Node.js, tanto é que vai ter uma semana só para Node.js. E foi um vídeo bastante longo, mas vale a pena assistir. Vale a pena porque tem bastante material ali para se aprender. Então essa daí foi a unidade 2. Na unidade 3, eles falaram Access All Data. A gente já conhece o All Data do Gateway. Basicamente é um protocolo aberto, ele é baseado obviamente no OData. Ele é usado para requisições do tipo REST, né? Do mesmo jeito que a gente já conhecia já do OData lá do Gateway, é a mesma coisa aqui. Então ele fez aqui um apanhado sobre as diversas possibilidades do Access All Data. Também não vou entrar aqui no detalhe, tem lá o vídeo para vocês verem. Ele mostrou dentro do sistema. E uma coisa interessante
que já é para ser usado já dentro do Gateway e aqui também. É você fazer a criação dos serviços XSO Data baseados nas entidades. Então, muito código é gerado para você, muita coisa já automatizada. Então, essa foi a dica que ele deixou dessa unidade. Então, tudo isso daqui foi dito aqui na unidade 3 sobre XSO Data. Na unidade 4, ele falou sobre Application Router. De novo, ele começou aqui mostrando onde que está o Application Router. E o Application Router é muito simples. Ele é o ponto de entrada de todas as requisições. Entrou uma requisição aqui para o Access Advanced Model, ele vem aqui para o Application Router. No Application Router, ele vai fazer a chamada da parte de autenticação. Então, a autenticação não é feita aqui dentro do HANA. Eu vou fazer algum serviço externo, né? Eles até falaram lá do SAML, um serviço provido pela SAP, ou pode ser qualquer outro tipo de serviço de gerenciamento de usuário. Mas o mais importante é que eu não preciso replicar as minhas roles dentro aqui do sistema. Então, o Application Router verifica o usuário, volta e passa um token para a minha aplicação, e aí minha aplicação faz o restante do processamento. Então, ele falou, explicou bastante sobre a parte do router, e a mensagem básica é ter um ponto de início, né? Um ponto de início para todas as requisições dentro do SAP HANA. Na unidade 5, o SAP UI5 como um microserviço, ele é um módulo, né? Se eu posso dizer assim, ele fica dentro de um módulo que eu reutilizo em todas as minhas aplicações. Imagina que dentro do SAP HANA eu tenho 3 aplicações usando o UI5. Na versão antiga, no modo clássico, o que eu precisava ter? Eu precisava ter o UI5 replicado em cada um das aplicações, né? Então, quando eu faço lá o bootstrap do UI5, eu precisava ter um em cada aplicação. Agora, eu não preciso mais ter. De acordo com eles, eu só crio aqui um container com o UI5, ele roda como se fosse um serviço, e aí eu consumo esse serviço nas minhas outras aplicações. Muito interessante isso daí, porque eu posso ter um controle de versão, eu posso ter uma economia de recurso. Então, o meu container, o meu serviço agora fica muito mais leve. Então, imagina o Hello World em UI5, de acordo com eles, teria 120 MB. Agora, tem agora somente 30 MB. Isso eles mostraram algumas partes dentro da como fazer a configuração, como se referenciar dentro da sua aplicação. Então, eu não mais faço a referência direta ao serviço externo, ao serviço público do UI5, eu posso fazer a referência dentro de algum recurso dentro do meu próprio servidor. É isso que ele chama de utilizar o SAP UI5 como um microserviço. Então essa daí foi a unidade 5. Quando começou a unidade 6, pensei, puxa, agora é a vez do Java, né? O Java ameaçou tanto o ABAP e agora até ele aqui enchendo o saco no SAP HANA. Mas não foi bem assim. Eles comentaram que eles têm aplicações que vão rodar em cima do Tomcat ou Tom II, mas que eles confirmaram, né? Eles confessaram, o Thomas Young disse que eles estão bem atrás, eles estão mais avançados na parte do JavaScript do que do Java em si, tá? Então, vai poder se utilizar o Java, mas ainda com umas boas limitações. Foi apenas isso que eles comentaram nessa unidade. Então, por que usar o Java dentro do SAP HANA? Se não é linguagem incentivada, então por que eu tenho ele? Ele é mais como um suporte. Imagine que você tem uma aplicação rodando em Java. Você poderia muito bem migrar essa aplicação para dentro do SAP HANA. É basicamente por isso que eu tenho o Java dentro do SAP HANA. E assim terminamos a semana 3. Então, esse daqui foi mais um vídeo do ABAP 101. Essa foi minha resenha da semana 2 e 3 do treinamento do OpenSAP para desenvolvimento em SAP HANA. Por favor, deixe aí seus comentários se você gostou, se você não gostou, dê joinha, assine o canal e espero vocês na próxima semana, no próximo vídeo. Um abraço a todos vocês. Até lá.